o Jornal Interativo de hoje falando sobre eleições. Senhor Renato, vamos lá? Diz aqui, o Gandula. Prender pessoas em 54 cidades seriam no mínimo 54 pessoas. Não, você pode prender pessoas em 54 cidades. Prender pessoas. Não diz aí a quantidade de pessoas. Pode ser 1, 2, 3, em 54 cidades. Muito bem. A questão está entendendo são 54 cidades e 20 pessoas. 54 cidades, né, elas não foram presas em 54 cidades. Elas foram... A operação foi votada, né, para fiscalização em 54 cidades. De 54 cidades pesquisadas, investigadas, 20 foram presas. É isso que aconteceu. Talvez haja uma relação entre a erotização maciça das crianças e da pedofilia. Aliás, isso é um assunto... Olha, padres nunca molestam meninas, não curtem mulher. A pedofilia é uma coisa preocupante e complexa, Daniel, muito complexa. Você tem razão quando diz aqui: Gandula, tá indo embora? Fica aí, rapaz. Poxa, o Vini, underline, a Viva, acabando de entrar aqui. Gente, obrigado pelo carinho. Mas, enfim, mais pra frente, no decorrer do programa, a gente aborda esse tema escabroso, né, chamado pedofilia. Agora a gente abre espaço para falar sobre as eleições. Eu começo falando sobre o candidato Celso Russomano. Lembra do Celso Russomano? A gente tem que tomar muito cuidado no que é dito pelos candidatos. Vejam só. Celso Russomano cogita separar o Detran da polícia e promete um rodoanel sem pedágio, né? O polêmico Celso Russomano, aquele que, estando bem para você, está bem para mim, está bem para ambas as partes, pois bem, que é candidato do PP ao governo do Estado de São Paulo, diz que, se for eleito, vai separar o Detran da polícia para evitar compra de carteiras de motoristas. Até parece que vai ser isso que vai impedir a compra. A gente sabe muito bem que o esquema de carteira de motorista funciona por intermédio das autoescolas, dos despachantes, né, e de funcionários corruptos ligados ao Detran. Não há nenhuma ligação entre, não há nenhum atravessador entre polícia e Detran. Então, vamos deixar isso claro, porque o candidato do PP não sabe disso, né? E no trânsito, ele se comprometeu, durante sabatina na Folha de São Paulo, a não cobrar pedágio no rodoanel em torno da capital paulista. Isso é interessante, né? Precisa ver se ele tem culhão para cumprir com isso aqui. O homem é o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Geraldo Alckmin e Aloysio Mercadante. Russomano afirmou que, em outros estados, o Detran já não é mais vinculado à polícia. Ele atribui casos de corrupção relacionados ao trânsito aos baixos salários pagos pelo Estado, mas a funcionários, né? Os motoristas de caminhão me dizem que, se for para pagar R$5, vão passar por dentro da capital. Mas isso já acontece, né? Você tem alguns, isso é muito interessante, existem alguns chamados pontos cegos no rodoanel que os caminhões não conseguem ser rastreados. O que acontece? As seguradoras pedem para que esses caminhões evitem esses trechos do rodoanel. Se algo acontece em um desses caminhões, neste trecho, a seguradora não se responsabiliza. Moral da história, volta tudo para a Avenida dos Bandeirantes. Aliás, hoje ainda estive no Guarujá, voltando ali pela Piaçaguera, Guarujá, e os caminhões fazendo o que querem e o que não querem, né? Ultrapassando pela esquerda, pela direita, enfim. Diz aqui, é uma insanidade fazer o rodoanel e cobrar pedágio. Ninguém vai passar por lá. Eu vou rever os contratos. Se tiver multa para pagar, vamos discutir a multa, mas rodoanel comigo não tem pedágio. Olha, a questão do pedágio eu acho interessante. Agora a outra questão, né? Francamente.
Dilma acusa Serra de colocar vice para fazer ataques no lugar dele. E assim ganham polêmica os dois candidatos do PT e do PSDB. Por sua vez, José Serra faz campanha em Tocantins sem apoio de parte da base aliada. Ficha limpa provoca a impugnação de Paulo Maluf. A Procuradoria Eleitoral de São Paulo vai impugnar o pedido de registro da candidatura do deputado federal Paulo Maluf com base na lei da ficha limpa. O principal fundamento para considerar Maluf ficha suja é a condenação do deputado pela suposta participação em um esquema para superfaturar uma compra de frangos da Prefeitura de São Paulo. O ex-prefeito da capital foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em abril deste ano. Só ressaltando que vale recurso, tá? Tá aqui na matéria saindo hoje na Folha de São Paulo. Agora, olha, o preocupante nisso tudo é a questão que o senhor Paulo Maluf é um dos principais nomes do PP. E uma eventual impugnação da sua candidatura ao Congresso Nacional pode atrapalhar e muito a composição do partido nessas eleições. Porque, bem ou mal, Paulo Maluf ainda puxa muitos votos. Só para se ter uma ideia, em 2006 ele foi o deputado federal mais votado do país, com cerca de 740 mil votos. E é aí que eu quero ver se a tal da ficha limpa vai funcionar. Cabe recurso aqui. Foi impugnado, mas os advogados já disseram que cabe recurso. Tá? Então, vamos aguardar esse recurso. Porque Demóstenes Torres, senador pelo Democratas, conseguiu uma brecha ali no ficha limpa e está de vento e popa. Vamos ver aqui a prova de fogo, né, com o senhor Paulo Maluf. Se houver a impugnação, se a justiça de fato impugnar a candidatura de Paulo Maluf, eu tenho de acreditar que a justiça literalmente foi feita. Se não, meus caros amigos, a gente pode entender que ficha limpa é de fato uma roubada, né? Aliás, segundo o edital aqui, nós tivemos 521 impugnações, 16 de 521 impugnações, aliás, em todo o pleito, né? Em todo, deixa eu ver se é todo o estado, se é toda a federação, 16 dessas 520 e poucos ocorreu em relação ao ficha limpa. Agora, o restante foi de falta de documento, entendeu? Tem muito candidato, os próprios presidenciáveis acertaram a sua situação ontem. Quer ver, olha, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo impugnou mais 521 pedidos de registro de candidaturas, sendo 16 em razão da lei ficha limpa, né? É uma pena que eles fazem essa matéria, mas eles não põem aqui o nome dos candidatos. A Procuradoria ainda pediu diligência em 255 registros de candidaturas. O pessoal defende candidato a vice-governador impugnado pelo ficha limpa. Opa! Olha só, a coisa não é tão simples assim. Bom, e enquanto isso, né, no reino do PT, do PSDB, dona Dilma Rousseff e o senhor José Rousseff. Oh, meu Deus do céu! José Serra continuam centralizando todos os holofotes, né? E blá 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 daqui, blá 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 dali. 6h27. Renato, meu querido amigo Renato, vamos falar